Quando eu estou pintando uma obra de arte para exposição ou para concorrer a alguma premiação, aí eu sou pintor profissional. Mas quando eu assumo a roupagem psicográfica, picto, pintura, psico, psique, alma, espírito, mediunidade. E gráfica seria a transcrição para a tela, é a definição desse palavrão aí. Aí, quando eu estou nessa roupagem, eu deixo de ser o pintor simplesmente profissional e assumo a condição de missionário a serviço de uma causa maior. Aí alguém questiona: se é um trabalho missionário, por que você cobra? Interessante, né? Eu sou obrigado a cobrar. Afinal de contas, eu não tenho outra fonte de renda a não ser a pintura que eu realizo aqui no meu ateliê, atendendo as pessoas e pintando as entidades. Afinal de contas, eu tenho que pagar minhas dívidas, tem minha família, tem minha vida social. E eu tenho, nesses últimos anos, eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo à pintura das entidades, atendendo o corpo mediúnico. Corpo mediúnico esse que cresce a cada dia, graças a Deus. Um corpo mediúnico não apenas do Brasil, mas praticamente do mundo todo. Graças à internet, hoje a gente pode atender a pessoas do exterior. E esse é o lado positivo. E quando eu me dedicava exclusivamente à venda de quadros numa exposição, aí eu tinha uma fonte de renda garantida. Mas hoje, buscando atender ao corpo mediúnico, não me sobra mais tempo a preparar uma exposição que é onerosa, que é difícil, é complicado. Compensador, não há dúvida, porque é a divulgação do nome, é o currículo, é uma série de situações positivas e a venda de quadros que realmente é bem mais elevada. É por isso que eu sou obrigado a cobrar. Mas, mesmo sendo uma taxa simbólica, afinal, o que eu cobro na pintura de um quadro de entidade é 20 vezes ou mais inferior ao que eu cobraria num quadro, numa exposição. A diferença está aí. Por isso que eu digo que eu cobro apenas uma pequena taxa. Porque o que eu cobro realmente é simbólico. Para um pintor que tem aí 33 prêmios, 108 exposições por inclusive vários países da América Latina. Tenho participação em exposição individual e coletiva em vários estados do Brasil. Já tenho um currículo, já tenho um nome. E seria muito valorizado um quadro meu numa exposição. Mas isso é uma outra questão e eu acho que não é relevante no momento. Mas pelo menos explica. Algumas pessoas, cobra caro. Cobra caro. Uma entidade, realmente, para eu pintar uma entidade não teria, para a pintura de uma entidade, não teria um valor estimado. E engraçado, quando eu comecei a pintar, aí eu fui em Tia Neiva, aí perguntei: tia, quanto o senhor acha que eu devo cobrar? Porque eu não tinha ideia realmente. Pintar uma entidade para mim era totalmente novo. Eu estava acostumado à pintura lá dos quadros de uma exposição. Lá eu tinha uma noção. Agora, para pintar uma entidade, eu não tinha noção. Aí a Tia Neiva, na época, ela chutou lá, parece que cobra 200, não sei quanto, R$ 200, um negócio assim. Aí eu achei que, analisando o corpo mediúnico, aí eu falei: não, eu acho que 200 é muito, eu vou cobrar uma taxa bem menor, vou cobrar 80. Era um negócio de 80 lá, não sei o que era. Eu sei que era bem inferior ao que ela tinha me autorizado a cobrar. Porque a Tia Neiva entendia de arte. Aliás, a Tia Neiva entendia de tudo, né? Não apenas de arte. E sabia valorizar a arte. O que a maioria do corpo mediúnico não sabe. Aí, é esse o aspecto que eu considero de extremamente importância. A grande verdade é que pintar um quadro de uma entidade
Pintar o quadro de uma entidade não é brincadeira, não. É muita responsabilidade. Imagine a responsabilidade de retratar um ser espiritual. Eu tenho que fazer isso e tenho que buscar dentro de uma fidelidade absoluta. Porque eu estou fotografando alguém extradimensional. E isso não é fácil. E eu deveria, por isso, valorizar bem mais o meu trabalho. Aliás, eu tenho muito, como eu já disse em vídeo anterior, eu tenho até algum ciúme, não sei, de entregar uma entidade para uma pessoa, porque, principalmente quando aquela pessoa que eu sinto que mostra a entidade, tá bom, bacana, e sai, leva, vira as costas e vai embora. Agora, por outro lado, existe aquele que se realiza, aquele que se emociona, aquele que chora. Isto não tem nada que pague, não existe nada que pague uma coisa dessa, porque é muito lindo isso. Eu também me emociono, eu vibro muito com isso. Aí, esse lado é o lado compensador. É o lado que a gente que nos prende e nos dá ânimo e força para continuar defendendo essa causa, que é muita responsabilidade. Olha que eu trouxe todo o universo para cá, trouxe todo um mundo extradimensional para cá, graças à confiança de Pai Seta Branca, de Tia Neiva, graças ao povo extraordinário que compõe os planos interdimensionais. E eu me sinto realmente um cara muito honrado, muito feliz por isso, porque é grandioso. Talvez eu tenha sido um dos poucos a experimentar essa condição. Eu não lembro de outro pintor que tenha tido a oportunidade de fazer o que nós fazemos aqui. Olha, é todo um universo que eu fico olhando aqui no meu ateliê, centenas de entidades, milhares de entidades que já estão espalhadas pelo mundo todo aí. Poxa, isso é grande demais, isso não tem assim, não dá para calcular isso. Mas ser um pintor psicográfico é tudo isso. É tudo isso e muito mais, porque, veja bem, Tia Neiva tinha tanta confiança no meu trabalho que ela me autorizou a colocar em Cristo Jesus Tia Neiva em cada quadro que eu pintasse. Em Cristo Jesus Tia Neiva, o único que tem autorização direta dela para usar esse texto sou eu. Se alguém estiver colocando por aí, pode saber que é falso. Porque tem muita gente aí, tem um pintor profissional, tem um punhado. Tem muita gente aí falsificando, tirando assinatura, botando assinatura, tirando o nome que eu coloco, bota o nome e passa para frente. Mas a culpa não é apenas do cara que faz isso, porque o cara que faz isso, ele é um charlatão, é um pilantra que está lá para aproveitar, para tirar proveito em cima disso. Eu digo sempre que a culpa é do médium. Porque se o médium autoriza e permite, então o médium é o responsável, o grande responsável por isso. E só Deus sabe o que ele vai colocar lá no aledado dele também, né? Porque o cara pega qualquer coisa lá e bota o nome e diz que é a entidade da pessoa. Isso é natural. Mas aí é bom ficar claro. O único que tem autorização para colocar em Cristo Jesus Tia Neiva sou eu. E não falo isso com orgulho, não. Falo isso por até com um certo temor, porque é muito sério isso. Eu estou usando o nome de um ser supremo em Cristo e de uma criatura que hoje não está no nosso meio mais, que foi grandiosa, que foi a que nos deu a condição de retratar, de revelar no mundo físico toda a grandiosidade dos planos interdimensionais.
dos mundos espirituais. E nós já fizemos muito trabalho aí relacionado a isso. E eu só espero uma coisa, eu peço todo dia a Deus e à espiritualidade superior para que me dê condição, força, coragem, equilíbrio, dignidade, racionalidade para continuar a missão com fidelidade, para engrandecer não apenas a obra de Tia Neiva, mas engrandecer também e trazer as entidades para o nosso meio, como nós temos feito com o povo cigano, com os pretos velhos, com os ministros cavaleiros missionárias, caboclos e tudo mais. É uma gama de seres, são legiões extraordinárias que me deram a condição de trazer. E para isso eu sou um cara muito realizado. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa condição e agradeço a Pai Santa Branca e Tia Neiva por ter me confiado essa missão.